que agora é legal falar um pouquinho sobre essa questão do Pix, né? Que estava muito em alta, a gente fala de Pix, mas eu teve até amigos que falaram assim para mim assim, Hugo, mas é fácil resolver esse problema, vamos começar a mandar boleto para turma. Aí eu falei, então tinha que estar falando do boleto, né? Na verdade, assim, era de transação, né? Exato. Era sobre transação, é um assunto que, como você vai explicar, ele já estava em pauta há muito tempo atrás, mas agora, né, com o advento também das mídias digitais, rede social, ganhou uma relevância, né? Exatamente. E acabou tomando uma proporção bem ampla. Bom, primeiro, assim, explica um pouco do histórico, Uhum. né? Que é legal você falar que já existia isso e tal. Falar um pouco da divergência das pessoas entenderem o que é monitoramento e o que é fiscalização, o que é taxa, Uhum. né? E talvez até legal também a gente falar da palavra Pix, né? Do quão isso foi relevante. Talvez se tivesse falado boleto bancário, não teria acontecido tudo isso, né? Exatamente, é verdade. É, existia, já existe, e voltou a existir, né? Desde 2015, a Receita Federal ela acompanha a movimentação financeira de pessoa física e de pessoa jurídica. A partir de setembro de 2015, Instrução Normativa, se não me falha a memória, 2149, ela instituiu o acompanhamento. De que forma? A Receita, na lei, na norma, obriga os bancos, através de uma obrigação chamada financeira, a informar os saldos e a movimentação das pessoas físicas que movimentarem acima de R$ 2.000 e de pessoa jurídica que movimentar acima de R$ 6.000. Né? Nessa instrução que voltou a ter efeito, ela mencionava saldos e movimentação. Ou seja, então a Receita Federal ela já tem as minhas informações financeiras desde 2015, mas de uma forma totalizadora, vamos dizer assim. Ela sabe quanto o César movimentou em determinado banco, aquela quantidade. Né? Não tinha possibilidade de identificar as pontas, né? Ou seja, quem me pagou e quem eu paguei, para quem eu destinei o meu dinheiro. Então, mas isso já existiu. E a gente até, alguns clientes receberam algumas notificações da Receita Federal questionando a movimentação financeira. Isso eu estou falando ali antes da pandemia ainda, 2018, 2019, através da notificação eletrônica no portal da Receita, quando a empresa está sem movimentação. A empresa, você se declara inativa, por exemplo, a Receita questiona, mas peraí, você tem movimentação financeira? Então, a Receita já acompanha. Só que tem a questão do sigilo também, Hugo. Então, é assim, em que pese o fisco ter essa informação, para ele utilizar, ele tem que ter a quebra do sigilo bancário, né? Ou seja, ele não vai conseguir identificar quem te pagou e para onde você mandou sem que tenha uma autorização para isso. E muito menos ele pode utilizar isso a favor para fiscalizar. Né? Então, o que a Receita hoje tem? Ela tem uma base de dados monstruosa de informações que ela pode acessar a qualquer momento. Né? Hoje a gente sabe que a nossa Receita Federal é uma das mais tecnológicas do mundo, né? Vem outros países aprender como a gente faz as coisas por aqui. Então, as informações eles têm já. Quando veio em setembro, agora do ano passado, de 24, a nova instrução normativa, aí sim, fazendo referência especificamente ao PIX, né, para monitorar a movimentação, o que o governo quis com isso? Ele quis implementar, pavimentar, melhor dizendo, a identificação das pontas que estão identificadas no PIX. Quem me mandou o dinheiro e para onde eu mandei, através dessa metodologia que já é do Banco Central, né? Diferente de TED, diferente do antigo DOC, essa é uma tecnologia dos bancos, né? Mas o Pix não. É uma tecnologia inventada, criada pelo Banco Central, é do governo. Então ele queria pavimentar isso daí para poder identificar as origens e, mais uma vez, ter mais informações para saber como ele vai triar essa informação e fiscalizar, quem ele vai fiscalizar. Mas até chegar no procedimento fiscalizatório, ele tem que iniciar o que a gente chama de... A gente chama não, que a legislação determina como ordem de serviço, para daí começar a questionar o contribuinte e nesse processo fiscalizatório, aí sim, pedir informações detalhadas das eventuais movimentações que ele alega inconsistência. Uhum. A gente sabe que, é claro, a Receita Federal não tem braço, não tem capacidade para fiscalizar todo mundo. E quando veio essa instrução normativa que menciona o PIX, a gente viu aí nas redes sociais o pessoal até confundindo, alguns mencionando que ia ser taxado o PIX, né? Outros corretamente mencionando que o PIX ia ser monitorado. Então, isso virou uma febre e o governo sentiu que aquilo estava agindo negativamente em desfavor dele, né? Não à toa revogou isso agora no começo do ano. Mas uma coisa é a Receita coletar as informações, ter na base de dados dela,
e outra coisa é ela iniciar um procedimento de fiscalização. Para ela iniciar um procedimento de fiscalização, ela tem que notificar o contribuinte que identificou alguma irregularidade e solicitar aí sim para o contribuinte informações. Então, por exemplo, se ela identificou que de janeiro de 2021 até dezembro de 2021 eu movimentei dinheiro que está descompassado com o que eu declarei na minha física, ela vai me notificar, fala, César, apresente a sua movimentação bancária para identificarmos os seus ordenados, por exemplo. Aí, a partir daquilo, eu fornecendo, ela tem a possibilidade de me questionar, mas peraí, você declarou 10 e movimentou 100, de onde é esse 90 de diferença? Então, assim, ela tem a informação. Com base nessa informação, ela vai começar a triar para identificar quem vai valer a pena fiscalizar ou não. Né? A gente viu, mais uma vez, nas redes sociais, mas, pô, então quer dizer que a doceira que consegue fazer 6, 7 mil, ela vai começar a ter que pagar imposto? Ainda não. Eu não duvido que isso poderia vir, como, né, por exemplo, já foi a CPMF. Né? A gente lembra da CPMF, ela tributava a movimentação financeira. Não é difícil para o governo instituir uma forma rápida de arrecadar, tributar o PIX, mas isso não foi tributação ainda. Ele tem informações de qualidade para poder aí sim iniciar um procedimento de fiscalização. Viu? É que assim, é exatamente o que você falou. A informação foi monitorar a transação. Mas a gente que enxerga um pouquinho lá para frente, né? A gente enxerga que esse era um primeiro passo para um segundo que poderia ser a fiscalização, né? Não dá para sair fiscalizando se você não monitora. Exato. Né? Então, qualquer entendedor ali visualizou que, assim, poxa, realmente não estão falando de fiscalização, né? Até por conta do impacto do vídeo do Nicolas lá, muita gente enxergou isso de forma positiva, porque falou assim, bom, a gente já conseguiu derrubar o primeiro passo, né? Tem muita gente que enxergou dessa forma. Então, quer dizer que o próximo passo, que seria a fiscalização, passou a ser mais difícil se eles não conseguirem monitorar, né? Se ainda é uma informação relativamente sigilosa, né? Acontece que, assim, a questão dos braços que você falou realmente é difícil, porque quantos Pix eu fiz hoje já? Até 3 horas da tarde. Quantos você fez? Né? Você imagina a quantidade de informação por CPF, CNPJ, né? E não era só Pix, tinha também transação até de cartão de lojas, né? Sim. De cartão de crédito, enfim. Exatamente. O detalhe é esse também, nessa instrução do ano passado, como anteriormente, por exemplo, não existia tanto banco digital, instituição de pagamento. Então, nessa norma nova, por exemplo, os bancos digitais, eles não estão nessa obrigação de enviar informação. O banco tradicional, sim, que chamou instituições de pagamento. Então, elas haviam sido inseridas nessa obrigação. Né? Então, por exemplo, hoje se eu tenho um Nubank, esses bancos digitais, eles podem falar o nome agora? Já pode, não tem problema. Mas, enfim, esses bancos digitais, eles não têm essa obrigação. Porque são instituições de pagamento. Então, eles iriam ter essa obrigação, ou seja, o volume de informações do fisco ia aumentar. Então, continua sem. Cartão de crédito, ele já monitora desde de sempre também, 2015. Mas, de fato, né, você vê, ia ter bilhões de informações que, claro, ia partir de um sistema fiscalizatório piramidal. Aquilo que tem um maior volume, com indício grande, para iniciar uma fiscalização. Né? O pessoal que está na base dessa pirâmide poderia ser fiscalizado? Poderia, né? A gente sabe que a tecnologia permite cruzamentos automáticos sem interação humana. Né? E com inteligência artificial, a tendência é que... E é exatamente isso, Hugo, que a gente tem que tirar de conclusão disso. Foi um primeiro passo, sem dúvida, que o governo deu para que possa ter mais informações, porque o segundo passo ia ser fiscalizar. E uma fiscalização, a intenção, sem dúvida, é arrecadatória. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.